Quem encontrou diz: eu vou morar no céu. Quem não encontrou diz: eu também vou morar no céu. Vamos ler o verso 9. Atos 10, versículo 9, diz assim a palavra de Deus. E no dia seguinte, indo eles, Atos 10, verso 9, viu? Se você não tem Bíblia, ouça o que diz a palavra do Senhor. Atos 10, versículo 9 diz: e no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram a Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, e não duvidando, porque eu os enviei. Amém? Só até aí. Feche os teus olhos, curve sua cabeça, diga assim: Espírito Santo, fala comigo através da tua palavra. Ministra o meu coração. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Os que crêem diz amém. Queridos, levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Como disse Pedro para aquele homem que estava paralítico na porta do templo: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. Ouça, o texto que nós lemos fala que Pedro estava com fome, era uma hora próximo do meio-dia, e Pedro subiu para orar. E quando Pedro sobe para orar, de repente ele é tomado no seu sentido, ele é arrebatado no seu sentido, e ele vê os céus abertos, e descia um vaso com um pano estendido, e ele via alguns animais ali, e o Senhor disse a ele: Pedro, mata e come. E Pedro disse: não, eu não vou comer, porque é impuro, é imundo isso. Eram animais que na época para os judeus eram considerados impuros, eram considerados imundos, e que eles não comiam. E pela segunda vez a voz disse: Pedro, mata e come. Como que você diz que é impuro, que é imundo, aquilo que eu santifiquei? E aí, pela terceira vez, a mesma coisa a voz. Até que Pedro, estando ali pensando, a Bíblia diz que os homens que Cornélio enviou, você lembra que Cornélio estava lá e o anjo apareceu para ele, e o anjo mandou que ele mandasse pessoas chamar Pedro para sua casa. E quando os homens vieram e aí procuraram: aqui é a casa de Pedro, Pedro se encontra aqui. E aí o anjo disse, o Espírito Santo aparece para Pedro, ou diz a Pedro, a Bíblia diz que o Espírito Santo diz a Pedro: Pedro, tem homens aí te chamando, vai com eles, porque eu os enviei para que você pudesse ir com eles, amém? Nós estamos hoje começando uma série de ministrações, somente esse mês de janeiro, com 3 bom dias Espírito Santo, com o tema guiados pelo Espírito. Diga comigo, diga: guiados pelo Espírito. Ouça, se tem uma coisa que você vai ver na Bíblia, os homens de Deus, as mulheres de Deus, o próprio Cristo, é eles sendo guiados pelo Espírito Santo, sendo guiados pelo próprio Deus. E se há uma necessidade da igreja, é ser guiado pelo Espírito Santo. Diga glória a Deus por isso. Ele é o melhor guia. Ele sabe o que é melhor para mim, ele sabe o que é melhor para você. E eu já tenho compartilhado em outras vezes que eu já me perguntei:
como que uma pessoa que mora na zona rural, que não tem como ir à igreja, como que ela consegue permanecer firme ao Senhor? Porque se a gente que está na igreja quase todo dia, é uma luta, é uma prova, é uma batalha, quando você passa uma semana sem vir, você já não quer vir mais? É desse jeito ou não é? Se ficar duas, piorou. Fala, não estou mais com vontade de ir para a igreja não. Não estou mais querendo saber de Jesus não. Tem pessoas que se passar uma semana sem vir para a igreja, desvia. Tem pessoas que passar um mês sem vir para a igreja, acabou, se perdeu. Imagine uma pessoa que mora na roça, que não tem acesso a uma igreja. Imagine uma pessoa que mora na zona rural, que não tem um pastor que todo dia manda mensagem, um pastor que sempre está mandando oração, um pastor que se preocupa, um pastor que quando essa pessoa some vai na casa, que liga para saber se ela está firme com o Senhor Jesus Cristo. Eu sempre quando vou na casa da irmã Marileide, ela tem 88 anos, completou agora, irmã Maria, e eu disse assim, e aí irmã Maria, só está firme com Jesus? Ela, estou firme meu irmão, estou firme, todo dia me convertendo com Deus. Falei, é isso aí minha irmã, todo dia a gente tem que se converter com Deus. E ela fala, eu estou firme. Então nós temos que estar firme com o Senhor, amém? Agora, como é que uma pessoa que está na zona rural, que não tem acesso a uma igreja, a um pastor, ela é cristã, ela consegue se firmar no Senhor? Sem a igreja, sem pastor, sem obreiro, sem ninguém para estar falando para ela, irmão tem que orar, irmão tem que jejuar, irmão você tem que levar Jesus a sério. Como é que essa pessoa consegue? Através da pessoa do Espírito Santo. Como é que essa pessoa consegue? Através da pessoa do Espírito Santo. Ouça isso aqui para que o diabo não confunda a sua mente. Eu não estou dizendo que a igreja não é importante. Eu não estou dizendo que não é importante você ir à igreja, ou que eu estou dizendo de alguém que não tem acesso. Porque essa pessoa, mesmo ela estando lá, ela anseia por estar na casa do Senhor, reunido com os irmãos. Porque coisa maravilhosa é nós podemos estar congregando, juntos na casa do Senhor, reunidos, adorando o nome dEle. Nós adoramos a Deus em casa, você busca a Deus em casa, mas da igreja é diferente, sim ou não? E a Bíblia diz que Deus ordena a bênção quando há união dos irmãos. Você vai ver que a maioria dos manifestar da presença do Espírito Santo foi quando a igreja estava reunida. Quando o povo se reuniu para adorar a Deus, Deus veio com a presença dele de uma maneira extraordinária. Então uma pessoa que se encontra sem congregar, porque ela não tem uma igreja ali na zona rural, ela mora em um lugar que não tem acesso à igreja, essa pessoa consegue se manter firme quando ela é guiada pelo Espírito Santo, amém? Quando ela é guiada por Deus. Porque tem pessoas que têm igreja, vem à igreja todo dia, tem pessoas que o pastor está todo dia visitando essa pessoa, e essa pessoa não consegue pegar firme, essa pessoa não consegue se firmar nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque essa pessoa não se deixa ser guiada pelo Espírito Santo. E nós como igreja precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Bispo, e quem é que é guiado pelo Espírito Santo? Todo aquele que é nascido de Deus. Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, você não pode entrar no reino do céu se você não nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer de novo, você precisa ter um novo nascimento. E todo aquele que é nascido de Deus, aquele que se entregou a vida para Jesus, decidiu se batizar, essa pessoa, ela a partir desse momento, ela se torna uma pessoa guiada por Deus. Diga glória a Deus por isso. Jesus é batizado nas águas, ele não precisava, mas a partir do momento que ele é batizado nas águas, que uma voz do céu disse, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, e o Espírito Santo veio sobre ele. Naquele momento, Jesus não guiou mais os seus passos, era o Espírito Santo que o conduzia. É tanto que você vai ver que após o batismo de Jesus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito de quem? De Deus, conduziu Jesus aonde? Ao deserto. Após o batismo que ele recebe o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. Jesus começa agora a andar pelo Espírito, começa a ser guiado pelo Espírito Santo. E a igreja necessita, nós precisamos ser guiados por Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Diga amém por isso. Ouça, você vai ver que muitas das vezes Deus vai trabalhar na nossa vida de uma maneira que nós não entendemos. Há uma necessidade da igreja, da maioria das pessoas serem guiadas por Deus.
Você não precisa ser guiado por alguém da internet. Fulano da internet mandou fazer isso, eu vou fazer isso. O pastor fulano da internet disse isso. Primeira voz que você precisa ouvir é a voz de Deus, amém? Ouça, e a voz de Deus sempre vai parecer com a voz do seu pastor. A Bíblia diz que Samuel estava lá deitado e Deus disse: Samuel. E Samuel foi até Eli. Eli, o Senhor me chamou? Ele disse: não, eu não te chamei. Samuel volta a deitar e Deus disse: Samuel. Samuel disse: o Senhor me chamou? Foi 3 vezes. Por quê? Porque a voz de Deus parecia com a voz do pastor. Não é que o pastor é Deus na sua vida, mas o pastor é um instrumento de Deus, através do Espírito Santo, para te guiar os melhores caminhos, amém? Para te guiar a verdade. Por isso que Deus estabeleceu pastores, para guiar junto com o Espírito Santo, que é Ele que guia, mas os pastores são um instrumento pelo Espírito Santo, para guiarem as pessoas. E é importante que você sempre ouça a voz de Deus, através da vida do seu pastor, da sua liderança, em nome de Jesus. Ouça, e ser guiado pelo Espírito Santo é algo extraordinário e para todos os cristãos. É algo para mim, é algo para você. É algo que todos nós precisamos, é ouvir a voz de Deus. E eu pergunto, você já ouviu a voz de Deus? Você já ouviu a voz do Senhor? Porque você diz assim: bispo, eu nunca ouvi a voz de Deus. Você se engana. Deus fala com você todo dia, você que não está atento à voz dele. Mas eu nunca ouvi de uma forma audível. A Bíblia diz em Romanos que Deus testifica no nosso coração que nós somos filhos de quem? De Deus. Testifica onde? Onde é que ele fala? No nosso coração. Quem aqui é salvo? Diz amém. Quem vai para o céu? Dá um glória a Deus. Agora, alguém te falou que você está salvo? Quem falou que você vai para o céu? Quem foi que disse? Quem aqui tem certeza que vai para o céu? Diga amém. Mas quem foi que falou para você que você vai? Deus testifica no meu e no seu coração que nós somos filhos de Deus. Eu nunca ouvi uma voz dizendo assim para mim: você tem um chamado. Nunca. Nunca veio ninguém assim dizendo: esse que eu te digo, que eu te escolhi. Não. Mas no meu coração eu sabia do chamado de Deus na minha vida. No meu coração eu sabia da missão de Deus na minha vida. Então ouça, Deus testifica onde? No nosso coração, que somos filhos e filhas de Deus. E isso é ser guiado por Deus, querido. É você entender e ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes Deus vai falar de uma maneira audível, vai. Mas Deus também vai falar por visões. Mas Deus também vai falar por sonhos. Mas Deus também vai falar por profecias. E Deus também vai falar através da palavra dele, amém? Esses dias eu estava indignado comigo mesmo. Eu estava quase cantando aquela música do Manel Gomes: eu vou deixar de ser besta. Porque eu dizia: não, eu sou muito besta. Eu sou muito besta. Eu dizia: Jesus, não pode um negócio desse. Teve algumas pessoas que eu disse assim: eu não empresto nada para essas pessoas. As pessoas falam mal da gente, as pessoas mau caráter, e ainda na cara de pau me pedir as coisas emprestadas. Eu falei: eu não empresto. Eu falei: a partir de hoje venha me pedir para ver. Eu não dizia para a pessoa, dizia comigo mesmo lá em casa, né? Brabo, zangado comigo: venha me pedir, que você vai ver o que é um não bem grande. Aí a pessoa: bispo, o senhor pode me emprestar isso? Eu: posso. Aí eu disse que não. Aí eu dizia para mim: não, diz que não pode, diz que não pode. Eu pode mesmo, bispo? Eu dizia: posso. Aí eu emprestava, eu ficava: não, Jesus, eu tenho que deixar de ser besta. Eu tenho que deixar de ser besta. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu ficava perguntando a Deus: Deus, por que, Deus? Que eu sou tão besta assim? As pessoas não merecem que eu empreste, essa pessoa não merece que eu ajudo. Aí eu estava lendo a palavra de Deus, e Deus um dia me pegou pela manhã. Aí a palavra do Senhor diz assim: se você faz o bem, somente aquele que faz o bem a você, que recompensa você tem nisso? Em outras versões diz: se você ama só os que te amam, qual é a recompensa que você tem? Se você agrada somente aqueles que te agradam, você diz assim: não, eu vou dar isso para o bispo, porque o bispo é bonzinho comigo. Amém? Eu vou dar isso para Vinícius, que Vinícius é gente boa. Amém? Mas e aquelas pessoas que não te agradam? Aquelas pessoas, como diz o Kiko, que você não vai com a cara, que vem pedir as coisas para você. Você diz: eu não vou dar não, porque fulano não merece. Mas é aí onde a Bíblia diz: que recompensa você vai ter
se você faz o bem só a quem você muitas vezes ama. Qual é a recompensa que você vai ter? Nenhuma. Qual é a recompensa que a gente tem quando a gente faz o bem a quem não merece? A quem você não vai, a quem você sabe que é uma pessoa que muitas vezes não gosta de você, ou que você acha que não gosta, ou que você não se dá bem com aquela pessoa. E é com essas pessoas que Deus vai te dar recompensa, e até mesmo com seus inimigos. Porque a Bíblia diz: se o teu inimigo te pedir um copo d'água, dê a ele um copo d'água. Se ele tiver fome, dê pão, dê comida para ele comer. E isso você vai ter recompensa em nome de Jesus, amém? Irmãos, foi igual um tapa na cara. Eu senti o Espírito Santo dar um tapa em mim assim. Não é que ele me bate, não é que Deus bate nas pessoas, mas eu senti, sabe quando você leva assim? Falei, meu Deus, fiquei o dia todo ali, meu Deus, mas que palavra extraordinária. E Deus bradou aonde? Dentro do meu coração. E eu já li essa passagem muitas vezes, eu já preguei sobre isso. Mas quando Deus fala é diferente, sim ou não? Quando Deus fala, queima no coração. Quando Deus fala, você sabe que Ele falou. Por quê? Porque Ele traz uma certeza que é Ele que está falando. E eu quero que você entenda, há uma necessidade de você aprender a ouvir a voz de Deus, a ser guiado pelo Espírito Santo. Por quê, bispo? Porque Deus fala de diversas maneiras. Deus fala através dos sonhos, Deus fala através da pregação, Deus fala com você de todas as maneiras. Até uma criança Deus usa para falar conosco. Não é que vai vir uma criança dizendo: ó, Deus mandou te dizer, não. Mas nas situações da vida você vai percebendo o próprio Deus falando com você. Nas situações da vida você vai ver Deus falando ao seu coração. E aí onde você precisa ouvir a voz de Deus para ser guiado pelo Espírito Santo. E é interessante que quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, Ele não revela tudo. Tem hora que, ainda mais quem tem problema de ansiedade, eu acredito que muitas vezes, muitas pessoas têm essa ansiedade, quer saber logo tudo. Eu não gosto de assistir filme, eu só assisto o começo e o final, já vou logo para o final. Eu fico logo ansioso para saber logo o final. Não é que eu sou uma pessoa ansiosa, mas tem hora que a gente, a ansiedade toma conta. E eu fico, meu Deus, por que o Senhor não revela logo como é que vai ser? Se o Senhor vai me deixar rico, vai me deixar milionário? Por que o Senhor não revela logo se o Senhor vai me dar uma Hilux, não vai me... Fala logo, meu Deus, revela logo esse mistério para mim, como é que vai ser? Não que eu pense só nisso, querido, mas eu interagindo com você para que você entenda. Muita gente quer que Deus revele logo como é que vai ser para a gente algumas coisas na nossa vida, sim ou não? Você já queria saber o que vai acontecer esse ano, mas Deus vai revelando passo a passo. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Só que ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Qual é a terra que Deus ia mostrar para Abraão? Era Canaã. Qual era a terra que Deus ia mostrar para Abraão? Canaã. Era mais fácil ou não era Deus dizer assim: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para onde? Para Canaã? Deus sabia ou não sabia que ele ia para Canaã? Sabia. Mas Deus disse para ele que ele ia para Canaã? Não disse. Só mandou ele sair da terra dele, da parentela dele, e ir para uma terra que eu ainda vou te mostrar. No caminho Deus foi guiando Abraão, foi conduzindo Abraão para essa terra que o Senhor ainda ia mostrar. Então Deus, Ele não revela o processo todo, Deus vai revelando por etapa. Por isso a necessidade de buscar Deus todo dia. Por isso a necessidade de você se encher do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque Ele vai revelando por processo. Deus disse assim para Samuel: Samuel, vai lá na casa de Jessé e unge o novo rei de Israel. Quem era o novo rei de Israel que Deus ia mandar Samuel ungir? Quem era? Davi. Mas Deus disse para Samuel que era Davi? Deus disse que era um filho de Jessé. Samuel chega na casa de Davi. Davi tem 7 irmãos. E quando Samuel olha para os irmãos de Davi, vê logo um grandão, bonitão, falou: é esse. O profeta disse: é esse. Aí ele pegou o óleo. Quando ele foi ungir, Deus disse: Samuel, não é esse. Você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Se até o profeta Samuel errou, querido, cuidado, tem muito profeta que tem errado aí. É ou não é? Mas o profeta falou, bispo. Mas o profeta disse, a profetisa disse. Irmão, se até Samuel errou, você pode ficar certo que tem muito profeta que vai errar. Por quê? Porque tem hora que eles vão ser guiados pelo seu sentimento, pelas suas emoções.
de coisa que muitas vezes eles não tiveram a real revelação. E você precisa entender que a maior profecia é a Bíblia, amém? Eu não estou desqualificando que tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus usadas, mas tem gente que fica apegada à profecia. Ah, mas Deus falou. Ah, mas Deus disse. Irmão, se Deus falou, fica em paz, fica com teu coração em paz, vai viver tua vida. E se Ele falou, vai acontecer, amém? Não fica ansioso, preocupado não. Mas tem um monte de profetada que é só profetada de engano. É para tirar você da igreja, para dizer assim, o Senhor está me dizendo que o seu lugar não é mais lá. Eis que eu te digo que o seu lugar não é mais lá, o seu lugar é aqui. Eu lembro de um professor meu que eu tinha, professor de teologia, pastor Edinalvo. Pastor Edinalvo, solteiro, muito bonito. E aí ele estava querendo namorar com a irmã da igreja. E na igreja que ele fazia parte, era uma mulher de revelação, muito usada, tal. Só que, de repente, essa mulher despertou o interesse pelo pastor. E ele contando essa história para nós. E um dia a mulher entrou no mistério. E tal, e vai. E aí daqui a pouco ela disse assim, eis meu servo que eu te digo, que a que eu preparei para você não é essa que está do seu lado, mas é essa que te fala. Ela já disse logo, olha, é eu. Jesus manda dizer que eu que sou a mulher da sua vida. E tem gente que usa isso. Tem gente que lamentavelmente usa as profecias, usa os dons para se beneficiar, para benefício próprio, ou para tirar proveito nisso. E aí onde que você tem que ficar atento? Puxa, Deus me colocou num lugar, será que... Por que ele não fala, ele vai usar uma pessoa para poder mandar eu sair? Não, isso é engano de Satanás, entendeu? Isso é engano do inferno, isso é engano do inimigo. Ouça, aí o profeta Samuel vai, o segundo, Samuel não é esse. O profeta Samuel errou 6 vezes, 6 ou foi 7? Que eu não lembro se era 7 com Davi, ou se era 8 com Davi. Eu sei que ele errou entre 6 e 7 vezes. Sabe o que Samuel fez? Pegou um banquinho, a Bíblia é clara, depois você vai ler lá, pegou a cadeira e foi sentar. Não é nenhum desses. Deus mandou eu vir na casa de Jessé ungir. Já passou esse rebanho de menino aqui, não é nenhum desses. Aí Davi entra. Quem mandaram chamar Davi. Aí Deus disse assim, Samuel, levanta. Levanta e unge, porque esse é o novo rei de Israel, amém? Ser guiado pelo Espírito Santo, Deus vai falando com a gente, passo a passo, diga amém por isso. E Deus, Ele guia, Ele não controla. Diga comigo, diga, Deus, Ele guia, Ele não controla. Diga, o controle é meu. De quem é o controle? É seu. Porque tem hora que a gente diz assim, Deus controla a minha vida. Não, Deus não vai controlar a sua vida. Quem tem que controlar a sua vida é você. Deus controla a minha língua. Quem tem que controlar a sua língua é você. Deus controla os meus pés. Quem tem que controlar os seus pés é você. Deus controla os meus pensamentos. Quem tem que controlar os seus pensamentos é você. Ele só vai te guiar qual é o melhor caminho. Ele vai te guiar a hora que você deve falar, a hora que você deve ficar calado. Porque quem controla é demônio. Porque esse negócio de controlar é manipulação. E Deus não manipula ninguém. Deus não controla ninguém, Ele guia. Por isso que hoje pela manhã Ele colocou no seu coração o desejo de estar aqui. Mas Ele não te trouxe a força. Ele não te controlou, diz assim, um segundo passo, terceiro passo aqui, dobra aqui, é aquela igreja ali que você vai entrar. Não. Ele guiou você para estar aqui nessa manhã. Diga glória a Deus por isso. Então Deus não controla. O controle é de quem? É seu. Em vez de outro você perde o controle. Mas aí se você se arrepender e voltar para Deus, Ele vai voltar a te guiar no caminho certo, amém? Aí o texto que nós lemos para a gente orar, diz que o anjo fala com Cornélio, Cornélio manda ir buscar Simão Pedro, e a Bíblia diz que Pedro então, ele é guiado pelo Espírito Santo. Pedro é guiado pelo Espírito Santo. Agora ouça, isso aqui é muito interessante. Pedro tem uma visão de coisas que era para ele comer. E aí é onde você tem que tomar cuidado com a religiosidade. A religiosidade é uma praga que leva muita gente para o inferno. Pedro disse assim, eu não vou comer. Porque isso aí é imundo, é impuro. E Deus disse, como é que você chama de impuro, de imundo aquilo que eu santifiquei? Como é que você chama de imundo, de impuro aquilo que eu santifiquei? E tem muita coisa que você diz assim, é pecado. Cuidado. Que nem tudo que você diz ou que você vê pecado é pecado. Porque por conta de uma religiosidade excessiva,
Tem pessoas ditando como é o evangelho, como é aqueles que vão entrar no reino do céu. Só entra se tiver desse jeito, só entra se for de gravata, só entra se for de calça. Quem disse que nem roupa Jesus vai levar? Que as roupas vai ficar, vai ou não vai? E Ele vai nos dar umas novas vestes, amém? E as nossas vestes vão ser brancas. Não é a roupa, você tem que se portar com decência, mas entenda isso, não é a roupa que vai garantir a salvação. Porque tem pessoas que estão na religiosidade. Ah, não pode comer isso, carne de porco. Irmão, eu era de uma igreja que eu não comia carne de porco. Eu comecei, né? Não dei conta não. Porque eu era apaixonado por salsicha. E salsicha eu não sabia. Aí os irmãos chegou lá, acabou o culto no sábado, foi lá para casa. Aí eu, vamos comer. Aí o almoço tinha carne, mas o meu almoço era salsicha. E os irmãos, você está comendo carne de porco, você não vai para o céu. Eu falei, não, é salsicha, irmão, salsicha não é carne de porco, não. É carne de porco, irmão. Eu disse, agora, Jesus, eu vou para essa igreja ou eu fico comendo salsicha? Aí eu decidi ficar comendo salsicha. Eu falei, não vou mais para essa igreja, não. Eu só gostava de lá de uma coisa, que no sábado a gente não trabalhava. Oh, mas eu gostava. Sábado não trabalhava, mas também não pegava em dinheiro. Aí eu só tinha duas coisas, eu gostava que não trabalhava no sábado, mas eu achava ruim que não podia pegar em dinheiro. Irmão, mas era uma religião, porque quando você vai ver na Bíblia, Jesus, muitos dos milagres que ele realizou o quê? No sábado, já para ir confrontar os religiosos daquela época. Você vai ver que os discípulos de Jesus estão colhendo espiga de milho no sábado, e eles vão confrontar Jesus. O sábado serviu até um período, mas depois Jesus veio mostrar para nós que o nosso descanso não é mais um dia, o nosso descanso é no Senhor. Por isso que ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então todo dia para a gente é sábado, todo dia é dia de guardar o Senhor. Não é só um dia, era só no sábado que eles paravam para buscar o Senhor. Aí tem, porque vocês buscam a Deus no domingo. Não, é no domingo, é na terça, é na quarta, é na sexta, é todo dia, não tem esse dia não. Para a gente todo dia é dia de buscar o Senhor. Mas só vai para o céu quem guarda o sábado. Quem disse isso? São pessoas religiosas, é o caso de Pedro. Por quê? Porque com certeza quem apareceu lá, um animal que apareceu para Pedro foi um porco. E Deus disse para, eu penso que eram animais que eles não podiam comer, que eles consideravam imundo. Deus disse para Pedro, mata aí e come esse porco, Pedro com fome, disse, não vou comer não, isso aí é do diabo, isso aí não é de Deus. E Deus disse assim, como é que você chama impuro aquilo que eu santifiquei? Aí Pedro vai lá, pela segunda, terceira vez, e Pedro veio mostrar, Deus veio mostrar para Pedro, que muita coisa não é como ele pensava, que muita coisa não é como ele imaginava, e que Pedro estava vivendo uma religiosidade, e que ele precisava tirar isso. Por quê? Porque os judeus acreditavam que só eles seriam salvos. Os judeus acreditavam que só eles que tinham o Espírito Santo. E tem muita gente que assim acha que só ela é que é cheia de Deus, que Deus só fala com ela. Não, Deus não fala com aquele ali, não, Deus não fala com aquele outro, só fala comigo, viu? Naquela igreja lá, o mistério é comigo. Se não for comigo, não é com mais ninguém. E engana. Deus usa qualquer um e quem Ele quer da maneira que Ele quer. É ou não é? Aí o anjo fala para Pedro ir. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio se prostra diante de Pedro. Aí Pedro diz para Cornélio, fica de pé, rapaz, eu sou homem igual você, para com isso, esse negócio de estar se ajoelhando aos pés de homem, de mulher. Pedro pegou e levantou ele, e foram para a casa de Cornélio. E a Bíblia diz, depois você vai ler em Atos 10, depois você vai ler, em sua casa, agora não, agora presta atenção na palavra, nós vamos orar já. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava pregando, o Espírito Santo veio sobre todo aquele povo, gentios, nem batizado era nas águas. E o Espírito Santo veio e tomou a casa. Começaram a falar em línguas, começaram a ser cheios do Espírito Santo. E Pedro disse, não, eu não estou acreditando num negócio desse. Porque eu pensava que só recebia o Espírito Santo quem era batizado primeiro tem que fazer o curso de batismo, tem que ser crente. E esse povo aqui, nem batizado já recebeu o Espírito Santo. Aí Pedro ficou maravilhado e viu que a salvação, o Espírito Santo é para todos, amém? Se o Espírito Santo sempre vai nos guiar de uma maneira que muitas vezes a gente não entende. Tem hora que você diz assim, mas eu não vou fazer isso. Você está com a razão, você está certo em não querer mais falar com aquela pessoa,
Você está certo em não querer mais ajudar aquela pessoa. Eu não tiro a sua razão não. Mas o que é que o Espírito Santo fala com você? Volta a falar com ela. Ajuda ela. Aí você diz, não Deus, mas como é que eu vou ajudar? Fez isso e isso. Mas nós precisamos aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Passei 1 ano sem falar com minha sogra. 1 ano. Não foi muito bom não. 1 ano sem falar com a sogra, brigado com a sogra por conta de besteira. E um dia, no Bom Dia Espírito Santo, Deus bradou no meu coração. Não foi pastor, não foi ninguém. Disse assim, vai lá na casa da sua sogra pedir perdão, senão você não vai ser salvo, nem eu vou te encher da minha presença. E eu senti que eu queria Deus. Eu senti que eu queria mais de Deus. Irmão, eu saí de lá, aliado com o pensamento, a carne não queria. Eu dizia, não quero falar com minha sogra nunca mais. A melhor coisa da vida que eu fiz foi ficar de mal dela, no meu pensamento. Mas o Espírito Santo dizia, vai lá. Peguei a esposa, cheguei lá na casa dela, ela até levou um susto. Aí eu falei, não minha sogra, eu vim aqui pedir perdão à senhora. E ela, uxe. Aí fui, pedi perdão, fiz as pazes com ela. Mas ou seja, tudo isso guiado pelo Espírito Santo. Eu não queria, mas eu ouvi a voz de Deus. E Deus sempre vai contrariar muitas vezes aquilo que você pensa. Deus sempre vai contrariar a sua razão. Você está certo. Mas quando você olha para a palavra, e quando você olha para aquilo que Deus diz, vai totalmente contrário àquilo que você pensa. Você fala, meu Deus, era para eu estar descansando, dormindo, e o Senhor quer que eu vou para a igreja agora de manhã? E é preciso que a gente ouça a voz do Espírito Santo. Quando Pedro ouviu a voz do Espírito Santo, que ele foi guiado pelo Espírito Santo, ele levou uma unção, um avivamento para a casa de Cornélio. Ele levou a presença do Espírito Santo para a casa de Cornélio, e todos foram batizados. Por quê? Porque foram guiados pelo Espírito Santo. E como cristãos, nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo. Precisamos ouvir a voz de Deus no nosso coração. E quantas pessoas que não ouvem a voz de Deus, e quantas pessoas que agem pela carne, e quantas pessoas que agem pela sua própria razão. E nós precisamos ouvir a voz de Deus no nosso coração. Você precisa ouvir o Espírito Santo te guiando. Muitas vezes você está vindo por um lugar, mas ele vai dizer, muda o caminho, e você vai mudar o caminho. Muitas das vezes, eu lembro que esses dias eu fui fazer uma ceia, e aí no meu pensamento, eu disse assim, eu não vou cantar nessa ceia não. Era uma primeira vez que eu ia fazer a ceia na casa dessa pessoa, que tem irmãos que não podem vir para a igreja, a gente vai fazer ceia. Não fica em casa não, que eu não vou na sua casa não, é só quem está doente, quem é idoso. E aí a gente vai levar a ceia para esse pessoal que não pode vir. E aí a gente vai levar a ceia, e essa pessoa estava com um pessoal doente em casa e pediu para eu levar a ceia. E aí eu levei a ceia para uma pessoa, e sempre eu canto lá. Canto um hino que fala que ele vive. E ele vive. Ele vive, né? Ele vive. Por que ele vive? Porque ele vive, posso crer no amanhã. E aí eu canto direto. Aí na segunda ceia que eu já ia, aí eu disse assim, não, eu não vou cantar não. No meu coração eu não queria cantar. Aí mas o Espírito Santo dizia assim, canta, canta. Eu disse, eu não vou cantar, eu não sou cantor, eu não quero cantar, eu não vou cantar. Mas dentro de mim estava uma vontade tão grande de cantar assim, a voz de Deus assim. Eu não estava ouvindo a voz de Deus aqui, mas eu estava sentindo Ele falar comigo que era para eu cantar. Aí falei, eu vou cantar. Eu tenho certeza que é Deus que quer que eu cante. E aí eu cantei. Quando eu terminei de cantar, a irmã estava chorando. Eu falei, meu Deus, será que estava com a voz afinada? É porque eu estou desafinado? Será o que foi, Jesus? E a irmã chorando. Bispo, o senhor não sabe. Mas toda vez que a pastora Júlia, mas o pastor Raimundo vinha aqui, ela cantava esse hino, bispo. Eu nunca falei isso para ninguém. E o Senhor cantou o mesmo hino que ela cantava quando vinha trazer a ceia na minha casa. Eu disse, meu Deus, não foi nem carne nem sangue que me revelou, mas foi o próprio Deus. E assim é com você, é qualquer pessoa. Agora o que você precisa? Você precisa estar em sintonia com os céus. Você precisa estar em sintonia com Deus. Para também que você não seja guiado pela carne, para que você não seja guiado pelas suas emoções, mas para que de fato você ouça a voz de Deus no seu coração, amém? Que você possa ser guiado pelo Espírito Santo, não
por religiosidade, não por profetada, mas pelo aquilo que Deus diz no seu coração, por aquilo que Deus fala no seu coração. Porque quantas pessoas falam assim, aí a gente dá uma missão, olha irmão, eu lembro de um negócio forte, só para a gente encerrar aqui, lá na Barra, fui para a Barra, ficar uns dias lá, a igreja estava sem pastor, na época a Barra estava na minha jurisdição, e aí eu fiquei lá acho que umas 2 semanas, e eu orando a Deus, Deus, tem que arrumar um pastor, porque eu preciso voltar para Santa Rita, eu preciso ir embora. Eu não podia deixar a igreja lá sem pastor, foi eu e Jarim, não foi Jarim? Ficamos 15 dias lá na Barra, evangelizando todo dia, tendo culto, mudamos a igreja de ponto, foi uma bênção, mas não tinha um pastor para ficar com a igreja, tinha um povo, tinha igreja, mas não tinha pastor. E aí eu lembro que um dia chegou um rapaz, bem bonito assim, arrumado e tal, dentro do meu coração eu senti assim, fala com aquele rapaz para ele ser o pastor dessa igreja. Falei, meu Deus do céu, agora endoidou. O cara vem a primeira vez na igreja, eu vou deixar a igreja na mão desse cara, que eu nem conheço. Mas aquilo foi ficando tão forte, tão forte, tão forte dentro de mim, que no final ele saiu um pouquinho assim, aí eu encostei perto dele, perguntei, você é da onde? Não, eu era desse ministério, fui para outro ministério em Brasília, e aí a gente retornou, e aí a gente está aqui na cidade. Aí eu falei para ele assim, você não quer ser o pastor dessa igreja não? Desse jeito, sem conhecer, nunca ter visto ele. Aí ele disse assim, Vaso, deixa eu te falar um negócio, varão, quando eu estava lá na minha igreja, 2 vasos foi usado na igreja. O pastor disse assim para mim, ó, eis que eu estou te enviando para uma obra grande, lá na cidade onde você vai. Eu estou te enviando para uma obra grande, e você lá vai tomar conta de uma igreja. Bota aqui, Baú. Deus abençoe e lhe prospere em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, dê um aplauso de Jesus. Aí, vem cooperar com a obra de Deus. Aí não foi nem carne nem sangue que te revelou, guiado pelo Espírito Santo, né? Ouça, e aí ele falou, olha, o pastor falou assim, agora só tem uma coisa, não recusa o cajado que eu vou entregar na sua mão. Diz que 2 vasos falou desse jeito. Aí eu falei, moço, eu senti de falar com ele, para ele ser pastor dessa igreja, eu nem conheço ele, ele me fala um negócio desse, é ele que vai ser o pastor dessa igreja. Aí eu falei, e aí, você quer ser o pastor dessa igreja? Ele falou assim, eu vou orar 7 dias. Aí disse que ia orar 7 dias. Aí ele foi orar, e no final falou, pastor, eu não senti. Presta atenção, eu não conhecia ele, Deus falou no meu coração para ele ser o pastor da igreja. Lá na igreja que ele estava, Deus usou 2 pessoas para dizer que ele ia tomar conta de uma obra e que não era para ele recusar. E o que ele fez? Recusou. Não ouviu a voz? Mais claro que isso aí, meu irmão, não tinha. Era algo impossível de acontecer, algo fora do foge do comum. Mas Deus fez dessa maneira. Mas ele não ouviu a voz de Deus, ele não entendeu. Ele podia dizer, puxa, esse cara nem me conhece, já me oferece uma igreja para eu poder pastorear. Meu Deus, aí é confirmação do que Deus falou comigo. Ele disse, eu vou orar. Irmão, para as coisas de Deus a gente já tem que estar orado, amém? Quando o apóstolo falou assim, eu tenho uma obra para você, você quer ir para a obra missionária? Eu falei, estou pronto. Aí ele falou assim, vai orar. Ele mandou eu orar. Eu sou meio, meu negócio é assim, vamos lá. Aí eu fui para casa, do caminho lá de casa até a igreja, eu saí da igreja, aí ele disse assim, é lá em Santa Rita de Cássia, você vai tomar conta da obra lá, você quer ir? Falei, quero, pode me mandar. Ele falou, não, primeiro vai orar. Aí eu, tá bom. Cheguei em casa, 5 minutos eu gastei. Aí eu mandei mensagem para ele, apóstolo, já orei, pode me mandar. Aí, não, apóstolo, meu negócio não tem esse negócio não. Não tem esse negócio de demorar não, que eu sei que Deus é comigo e Ele vai me honrar, amém? Então tem gente que fica, eu vou orar para fazer a obra de Deus, orar para jejuar, irmão, para fazer as coisas de Deus, a gente tem que dizer, o anjo disse para Pedro, vai, Pedro, foi eu que mandei eles, vai Pedro, não fica esse negócio, eu vou orar para ver se eu vou, não, vai porque eu que estou te enviando, vai fazer a obra, vai pregar a palavra porque eu que estou te enviando. E Pedro foi guiado pelo Espírito Santo. 3 domingos, hoje é o primeiro, falta 2. Você vai receber instruções de como ser guiado pelo Espírito Santo. Essa semana, começando de hoje, você vai viver coisas extraordinárias. Você vai dizer, bispo, Deus está falando comigo agora também, viu? Não é mais só com o Vinícius não, é comigo também. Não é mais só com o Cristiano não, bispo, Deus fala comigo. Brinca, bispo. Deus vai falar com cada um de vocês em nome de Jesus, amém? Só ouça a voz de Deus no seu coração. Fique de pé que eu quero orar por você. Guiados pelo Espírito
Quem é que vai te guiar? O Espírito Santo. Você vai ouvir a voz de Deus no seu coração. Feche os teus olhos neste momento. Quantas coisas que você considera impura, imunda, quantas coisas que você considera que muitas vezes a religião colocou dentro da sua cabeça. Ah, mas isso não pode, ah, mas aquilo outro. E tem muita coisa que Deus quer te revelar. Tem muita coisa que Deus quer te mostrar, que não é da sua maneira, que não é da maneira como você pensa. Muitas das vezes nós estamos certos na nossa maneira de pensar. Muitas vezes você está certo na sua maneira de pensar. Mas você precisa entender que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, aqueles que são guiados por Deus, eles são chamados para viver totalmente diferente da lógica e da razão desse mundo. Eu não sei como Deus quer te guiar, mas eu sei que Ele quer te guiar a águas profundas. Ele quer te guiar a níveis maiores de adoração. Quem tem te acordado nas madrugadas é o Senhor, e você não está entendendo. Ele tem te acordado e você diz assim: eu perdi o sono, meu Deus, eu acordei. Não, é o Senhor te chamando para orar, é o Senhor te guiando através da oração. Feche os teus olhos e se renda a Deus de todo o seu coração. Fale com Ele nesta manhã. Diga para Ele que você quer ser guiado por Ele. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejas revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos um vento soprou. Declare. Vem como labareda de fogo. Diga: vem, Senhor. Vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Oh, aleluia. Glória a Deus, Pai maravilhoso. Fica em Jerusalém, até que do alto sejas revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos um vento soprou. Declare. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Pai, em nome do Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa nos guiar através do Teu Espírito. Nos guie, Senhor, aos Teus caminhos, às Tuas verdades, à Tua justiça. Senhor, que cada um dos meus irmãos possam ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Ó Deus, que cada um possa ouvir a Tua voz, que possamos ouvir o Teu Espírito Santo falar conosco a cada dia. Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor faça assim. Deus, leva os Teus filhos para casa guardado, dê a todos um domingo de paz. Traga-os novamente, meu Pai, aqueles que fazem parte, meu Pai,
aqui da igreja, às 6h30 da tarde, nos Guerreiros da Oração, e que eles possam ficar, meu Pai, para o culto da Sagrada Família. Pai, nós oramos, te agradecemos pelo Teu Espírito que em nós habita, e que possamos ser guiados pelo Senhor, em nome de Jesus, e os que credes, amém? Querido, hoje, 6h30, os Guerreiros da Oração, e à noite nós vamos começar uma campanha com 3 domingos da restituição, amém? Deus vai restituir tudo que foi roubado da sua vida. Diga glória a Deus por isso. Não falte hoje à noite culto da Sagrada Família com a campanha 3 domingos da restituição. Deus abençoe e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.